Pessoal, meu nome é Mário Lemes. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos sobre roteamento, né? A ideia é que a gente estude nessa lista de vídeos os principais protocolos de roteamento utilizados em redes de computadores. Então a gente vai trabalhar o RIP, o EIGRP, o SPF, PGP. Porém, antes de entrar em cada um desses protocolos, né, essa aula inicial vai ser para a gente esclarecer sobre os conceitos de roteamento e encaminhamento. Então a primeira pergunta provocativa que eu coloquei no slide é a seguinte: roteamento é o mesmo encaminhamento? Já vou adiantar para vocês que não, são conceitos distintos. Então o nosso intuito hoje é aprender o que é roteamento e o que é encaminhamento. Isso vai ser a base para a gente aprender sobre os protocolos de roteamento e sobre como configurá-los, né? Então é super importante a gente saber a diferença desses conceitos. Pessoal, então, primeiro, né, roteamento. Quando a gente fala roteamento, a gente tem que ter ideia que ele é um processo que consiste em 3 etapas distintas. A primeira etapa de um roteamento, A primeira etapa de um roteamento é aquela etapa que eu vou descobrir todas as possíveis rotas para cada uma das redes de destino. Então, vai chegar um pacote no roteador, o processo de roteamento acontece dentro do roteador, ele vai olhar aquele pacote, né? Eu vou descobrir todas as possíveis rotas para cada uma das redes de destino. Vai acontecer isso, né? Então note o que está em negrito. Todas as rotas para cada uma das redes de destino serão descobertas. E aí depois disso, depois dessa primeira etapa, o roteador, ele vai, nesse processo de roteamento, ele vai selecionar a melhor rota dentre essas rotas para cada rede de destino. Qual que é a melhor rota? E aí vocês podem me perguntar, professor, qual que é a melhor rota? Vai depender, né, do critério estabelecido para ser o que é a melhor rota. Às vezes, então nem sempre a menor rota é a melhor rota. Então a ideia é a gente olhar aqui qual é o critério que a gente vai utilizar para selecionar, para dizer que é a melhor rota. Pode ser que o critério de quantidade de saltos para as redes de destino seja o critério de melhor rota. Então aquela rede que tiver menor quantidade de saltos, ela é a melhor rota. Aquela rota que tiver menor quantidade de saltos será a melhor rota. Se a gente falar então que quantidade de saltos é o critério, então essa rota com menor quantidade de saltos, ela é a melhor rota entre todas as rotas. Mas a gente pode usar outros critérios, né? Por exemplo, qual que é a rota menos congestionada para o destino, vai ser a rota que vai ser inserida na tabela de rotas, vai ser a melhor rota. Então já mudei o critério para congestionamento, né? Então a gente tem que saber qual é o critério. Então, depois de calcular todas as rotas, a gente seleciona a melhor rota, dado um critério, e aí a gente insere essa melhor rota na tabela de rotas. Então, depois que acaba o processo de roteamento, a gente vai ter uma tabela de rotas preenchida. E vai ter na tabela de rotas uma rota, a melhor rota, dado um critério, né, para cada rede de destino. Então o roteamento é um processo composto por essas 3 etapas distintas. Isso é o processo de roteamento. Depois que eu tenho isso, pessoal, a gente nota que o final do processo de roteamento, o produto do roteamento, vai ser uma tabela de rotas preenchidas. Então agora eu já não vou precisar mais calcular a melhor rota, ela já vai estar lá. Depois que eu tenho a melhor rota na tabela de rotas, dado um critério que varia, né, eu posso ter vários critérios, como a gente já disse anteriormente, eu tenho que encaminhar esse pacote para a rede, né, direcionar ele, e aí entra o encaminhamento. O encaminhamento, então, é o direcionamento do pacote para a sua rede de destino de acordo com a tabela de rotas. E quem faz o encaminhamento é o protocolo IP. Então, dentro do roteador também tem TCP/IP, né, tem a pilha IP, né, o protocolo IP. O protocolo IP ele vai analisar, então, dado um pacote que chega no roteador, ele vai analisar o cabeçalho IP desse pacote, e aí ele vai verificar se existe rede de destino, qual é a rede de destino daquele pacote, né? Ele vai olhar o campo de origem, campo IP de destino, né, no cabeçalho IP, e aí através daquele IP de destino ele vai calcular ali a rede de destino,
ele vai verificar se na tabela de rotas existe essa entrada. Então ele vai somente olhar lá a entrada da rede, né, de destino, e vai ver por qual porta, por exemplo, qual a saída do roteador que ele tem que encaminhar aquele pacote. Então o protocolo IP ele somente direciona o pacote para a rede de destino com base na tabela de rotas. Então roteamento e encaminhamento são conceitos distintos. Os dois acontecem simultaneamente. Às vezes a gente fala, é até um vício de linguagem, dizer, né, o roteador ele fez o roteamento, né, o roteou o pacote. A gente fala muito isso, né? Mas é errado. A gente tem que entender então que o roteamento é um processo que vai calcular todas as redes, possíveis rotas para cada uma das redes de destino. Depois ele vai selecionar a melhor rota, dado um critério, e depois ele vai inserir essa melhor rota na tabela de rotas. Quem que vai fazer o roteamento? Então, eu posso fazer o roteamento ou de forma estática, então quando a gente faz estaticamente, quem faz o roteamento vai ser o próprio administrador da rede. Então vai ser o nosso primeiro caso de uso, né? A gente fazer um exemplo mostrando como é que configura redes estáticas no roteador. Em cada roteador, o administrador de rede ele vai ter que configurar as redes estáticas, como um roteador alcança o outro, ou quando eu uso de forma dinâmica, eu uso um protocolo de roteamento. E a gente vai também explicar cada um dos protocolos de roteamento. E aí essa aprendizagem de rotas, ela é feita dinamicamente, né, com os protocolos, cada um funciona de uma forma. Mas o processo de roteamento ele vai se repetir tanto aqui quando o roteamento é estático, quando o roteamento é dinâmico, usando um protocolo de roteamento. Importante a gente entender os conceitos de roteamento e encaminhamento. Para a gente fixar, eu trouxe um exercício para a gente poder calcular, né, e entender o que é roteamento, né, e como funciona os protocolos de roteamento de uma forma geral. Então, pessoal, aqui esse exercício é o seguinte, eu tenho aqui 4 roteadores, eles estão ligados aqui. A tecnologia de enlace que está conectando esses dispositivos está em negrito, então aqui é uma tecnologia ponto a ponto, né, um protocolo ponto a ponto de câmara de enlace para ligar os 4 roteadores, né, essa tecnologia ela é o WAN. E aqui eu coloquei um PC1 ligado num switch, aqui tecnologia Ethernet de enlace. E aqui no final o meu roteador 3 conectado aqui no PC2 via uma conexão de enlace, só que agora Ethernet sem fio, Ethernet wireless. Então a gente vai aqui, né, sob perspectiva desse cenário e a gente vai olhar olhando de R1. A gente vai olhar olhando de R1. Vamos entender, né? E vamos responder essas 3 perguntas aqui no slide. Primeiro, quantas redes existem no cenário? Segundo, quantas rotas R1 vai descobrir? E terceiro, quantas rotas de roteamento de R1 irá inserir na tabela de rotas? A gente vai responder essas 3 perguntinhas, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Caneta, vai ficar menor, e vou colocar, pode ser vermelho, tá, ótimo. Então pessoal, pensando aqui de R1, né, que está marcado aqui, quando o pacote chegar aqui, como é que o protocolo funciona? A gente não vai descobrir todas as possíveis rotas para cada uma das redes de destino, né? Então isso é o processo de roteamento. Então R1, para essa rede aqui, ó, ela é uma rede de destino, ela é uma primeira rede de destino. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse PP frame, tem 4 PP frame, 4 redes de destino WAN e 2 redes de destino LAN, né? Ethernet. Uma aqui do lado esquerdo e outra aqui, Ethernet wireless. Então nós temos aqui, vou até já colocar a resposta aqui, a gente tem 6, né? 6 redes de destino. Então para cada uma das redes, a gente vai calcular uma rota. Isso é o processo aqui do algoritmo, descobrir todas as possíveis rotas para cada uma das redes de destino. Então, para essa primeira rota, para essa primeira rede, desculpe, o R1, pensando na parte de R1, ele vai ter uma rota que pode vir aqui diretamente, né, por aqui, ou ele pode, né, dar toda essa volta aqui, né, essa volta por fora aqui, né, ele vem aqui até aqui. Nessa rede, primeira rede. Então, a gente calculou para o R1
para essa primeira rede entre R1 e R2, a gente tem duas rotas. Duas rotas. Ele descobriu duas rotas, porque ele vai fazer isso. Ele vai, para cada rede, ele vai descobrir todas as rotas. Tá, pessoal? Então eu posso vir ou aqui por cima ou aqui por baixo dando a volta. E aí a gente vai fazer isso com essa mesma analogia, né, para todas as rotas. Então vou mudar a cor da caneta, vou colocar preto, por exemplo. Se a gente for pensar aqui para essa segunda rede aqui, ó, né, ele vai vir ou por aqui, esse caminho, ou da mesma forma ele vai dar a volta para chegar aqui, nessa rede. Então, de R1 para chegar na rede entre R2 e R3, sobre a perspectiva de R1, ele vai ter mais duas rotas. Então, mais uma, mais outra. Né? Vou trocar a cor da caneta. Vamos continuar. Se a gente for pensar aqui, essa rede aqui, ó, a mesma coisa. Ele pode vir por aqui, ou ele pode vir aqui, né, este caminho, entre a rede, também PPP Frame, né, protocolo ponta a ponta, que está conectando o roteador 3 com o roteador 4. Então ele tem essas duas rotas, mais duas opções. Mais uma, mais outra. Falta mais rota? Falta rota, né? Vou colocar magenta. Então se a gente pensar para essa rede aqui, ó, que a gente não calculou ainda, o R1 pode vir daqui, direto, né? Ou dar toda a volta para chegar nessa rede. Então, mais duas rotas. Uma, duas rotas. Até agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rotas. Falta ainda a rota aqui, né, do R1 para o PC2, para chegar nessa tecnologia Ethernet Wireless aqui, para calcular as rotas para essa rede Ethernet Wireless, que está conectando o PC2 no R3. Então, vou trocar a cor da caneta. Vou colocar aqui ciano. Então, a mesma ideia, né? De R1, eu posso chegar no PC2 assim, por cima, né, para chegar nessa rede aqui, Ethernet Wireless, ou por baixo. Vim aqui, né, para chegar nessa rede. Então, eu tenho mais duas rotas. Mais duas rotas. Falta alguma rota? A gente já calculou para essas 4 PP Frame, calculamos para Ethernet Wireless. Falta ainda essa rede aqui, ó, Ethernet, que está aqui conectando o R1 com o PC1. Então, a gente tem mais rotas ainda, né? Tem mais essa rota aqui, ó, professor, para chegar na internet, no Ethernet. Tem outra rota para chegar? Não tem outra rota, né? Está ligado diretamente conectado aqui, ó. A porta desse roteador está ligado diretamente conectado no switch, nesse PC. Então, já é uma rota diretamente conectada. A gente só tem uma opção. Então, só tem essa rota. Então, mais uma rota. Então, se a gente for pensar, né? Agora a gente calculou para cada rede de destino todas as rotas. Isso é o primeiro passo do algoritmo. Descobrir todas as possíveis rotas para cada uma das redes de destinos. Aqui a gente tem 6 redes de destino. 4 que são WANs, aqui PP Frame, e 2 que são LANs. Uma Ethernet e outra Ethernet Wireless. A gente tem 6 redes, a gente tem colocado aqui. Quantas rotas a gente descobriu para essas 6 redes? Ué, professor, para as 4 PP Frames aqui, foram 2 partindo de R1, ou por cima ou por baixo. Para essa Ethernet Wireless também, foi uma por cima e uma por baixo. Então, é 2 para cada rede de destino, e essa Ethernet aqui foi só uma, porque só tem uma rota. Então, são 11 rotas. Então, quantas rotas o R1 vai descobrir? Ele vai descobrir 11 rotas. Então, e agora, né? Quantas rotas o roteamento de R1 irá inserir na tabela de rotas? Bom, a gente já descobriu todas as rotas, né? A gente viu que são 11. E quantas a gente vai ter na tabela de rotas? Né? Se a gente for pensar que o algoritmo é o seguinte, ele vai inserir a melhor rota na tabela de rotas. Então ele vai olhar para todas as rotas descobertas e vai inserir a melhor. Então, sob a perspectiva de R1, para chegar aqui no R2, nessa rede PP Frame, ele descobriu 2 rotas, está em vermelho, né? Essa aqui por cima ou a por baixo, que dá a volta toda. Qual que é a melhor rota? Essa aqui, essa rota, ou essa rota é melhor? A gente não sabe qual que é melhor, né? Porque a gente tem que definir qual que é o critério de melhor rota. Então, a gente sabe que vai ser uma na melhor rota, né?
entre as duas. Então, para cada uma das rotas, vai ter uma melhor. Então, se a gente tem 6 redes, serão 6 rotas. Né? Quantas rotas o roteamento de R1 irá inserir na tabela de rotas? Ele vai inserir 6 rotas. As 6 melhores rotas, dado algum critério para a gente ter selecionado ela como melhor. É a quantidade de saltos? É o tráfego? É a quantidade? É a minha largura de banda? Depende do protocolo de roteamento. Mas ela vai ter uma melhor rota e essa melhor rota vai estar na tabela de rotas. Então, para esse exemplo, pessoal, esse é um exemplo de fixação para a gente entender o protocolo de roteamento, como eles vão funcionar de uma maneira geral. Né? Eu espero que vocês tenham entendido que o roteamento ele depende da quantidade de redes, né? Ele vai calcular todas as rotas para todas as redes. E aí depois ele vai selecionar a melhor rota e depois colocar isso na tabela de rotas. Isso é o processo de roteamento. Depois disso, basta o IP que está dentro do roteador também fazer o encaminhamento. Então aqui nesse exemplo a gente vai ter 6 rotas na tabela de rotas. As 6 melhores rotas. Certo, pessoal? Espero ter entendido a questão a diferença, principalmente de rotear e encaminhar. E agora nos próximos vídeos a gente vai, primeiro, né, entender como é que a gente faz o roteamento de forma estaticamente. Vamos fazer exemplos para entender como o administrador de rede ele pode configurar essas redes estáticas. E depois a gente vai olhar como os protocolos de roteamento funcionam, os principais deles, né, o RIP, EIGRP, o ASPF, o BGP, entre outros. Espero ter gostado dessa aula, que tenham aprendido sobre esses processos e até a próxima.